A relação nem sempre saudável entre religião e política, igreja e parlamento, tem quase o mesmo efeito devastador que, por exemplo, beber e dirigir. Os acidentes são inevitáveis e quem acaba atropelado é mesmo o eleitor. Embora tenha um cunho ideológico, está claro que não cabe ao confessor de ninguém fazer militância política por este ou aquele candidato. Gustavo Smiderle lançou um livro que discute exatamente essa relação promíscua, para não dizer desastrosa. É com ele que Cláudio Andrade conversa em mais esta edição de A Polêmica. Estamos aqui pelo canal 25 da Via Cabo e hoje nós temos a grata presença do Gustavo Smiderle, que vai conversar com a gente sobre um tema extremamente polêmico, que é a junção de política com religião. Então, o Gustavo, que fez doutorado, nós vamos apresentar o livro dele aqui daqui a pouco e nós vamos aí passar um programa falando dessas nuances, assim, principalmente dentro do setor pentecostal da igreja. Mas antes de entrarmos diretamente com o Gustavo, vamos ouvir o que a população, o que o povo acha disso. E a primeira pergunta que será levada a ele antes do nosso Fala Povo é se você votaria na indicação do pastor da sua igreja ou do padre da sua igreja. Vamos ouvir o que o povo tem a falar sobre isso. Você votaria em um candidato indicado pelo seu padre ou pelo seu pastor? Não. Por quê? Por que não? Tem que ter opinião própria, né? Não pode ser influenciado por ninguém. Não. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que ter minha opinião própria pela cabeça dos outros. Não, acho que não. Eu votaria o que eu penso, no meu pensamento, não o que ele está falando comigo, não. Votaria. Por quê? Porque, assim, ele sabe, né, o que é o melhor para nós, entendeu? Não. Por quê? Porque a pessoa tem que ter opinião própria, tem que ver o candidato, quais são as propostas e votar. Acho que não é bem o caso, não. Acho que cada um tem que ter sua personalidade, saber em quem vai votar, né, rapaz, chegar no que está acontecendo hoje em dia, hein? Política aí fazendo o que quer. É o meu voto, não tem que ser indicado por ninguém. Voltamos aqui ao nosso programa depois que nós observamos as opiniões das pessoas da rua, do povo, o que ele acha com relação à nossa temática de hoje. Quero agradecer ao Gustavo pela presença. E, Gustavo, a maioria da população acha que vota na nossa própria concepção. Não segue o seu líder religioso, não segue o seu padre, não segue o seu pastor. E você, qual a leitura que você faz inicial, primeiro, dessa influência grande, cada vez maior, dos líderes religiosos em cima, vamos dizer, dos seus rebanhos? Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui debatendo com você, com os ouvintes aí do programa. É muito legal a gente socializar, né, o conhecimento que a gente consegue reunir. A universidade é pública, né, a ciência é movida por recursos públicos e é muito legal a gente ter a possibilidade de estar debatendo. Bom, o povo está dizendo que não, né? O povo fala, o pessoal diz que não, mas é claro que essas enquetes que a gente faz assim não tem pretensão estatística, né? São algumas pessoas que a gente aborda aqui e ali, mas o que a gente sabe com base nas pesquisas, nos estudos, é que tem alguns segmentos em que a orientação da liderança religiosa é realmente muito forte, em alguns outros segmentos não tanto, né? E aí tem uma série de indagações assim, que estão até um pouco no fundo da pesquisa que a gente fez. Depois, ao longo do papo, a gente pode apresentar alguns dados que indicam assim, com bastante segurança que alguns perfis de pessoas religiosas, estão mais expostas, né, de alguma maneira, à influência da sua liderança do que outros. Isso tem uma variação, né? E a primeira questão que eu ia te colocar, política e religião são coisas antigas, desde que o mundo é mundo. Mas, pelos seus estudos, quando isso começou a se juntar de uma forma tão clara dentro do Brasil, ao ponto de nós termos bancadas evangélicas, bancadas católicas, influenciando inclusive nas legislações que são postas em vigor no país? Na verdade, a gente se escandaliza um pouco, assim, o senso comum se escandaliza um pouco com essa mistura, né, entre aspas, de política e religião, mas a exceção é a não mistura. A regra é a mistura, porque se você for olhar historicamente, a igreja
teve um papel preponderante na nossa Estado, civilização ocidental. A igreja se uniu ao Estado, né? Como você sabe lá, a igreja cristã, né? Desde o século IV, lá no tempo do imperador que sucedeu a Constantino. Constantino tolerou o cristianismo, que veio depois, adotou como religião oficial. E ao longo mesmo de tempos mais recentes, o século XX mesmo, a Igreja Católica teve uma presença muito forte aqui no Brasil, sem fazer juízo de valor para o bem ou para o mal, né? Assim como eu, quando decidi estudar isso, também não estou aqui preocupado em achar bonito ou achar feio. Isso aí o cidadão faz o seu juízo, né? Mas essa separação é que é uma coisa mais recente, uma coisa que está amadurecendo aqui no nosso ambiente ocidental também. Devemos lembrar que em outros ambientes é absolutamente natural, né? Em países islâmicos, por exemplo, são teocracias, né? Então, mas no nosso ambiente de hoje, do século XXI, né, a gente, mais ou menos, existe uma coisa mais ou menos estabelecida, uma percepção de que a religião e a política deveriam ter pelo menos algum tipo de distanciamento, né? Não é muito prudente, não é muito razoável que se faça uma união muito direta, né, muito mecânica entre pertença religiosa e opção política e tal, né? Mas no caso específico, aí aterrissando um pouco na sua pergunta, esse fenômeno de bancadas evangélicas e bancadas religiosas e tal, a gente pode, digamos assim, dar uma data de nascimento disso, que foi no período de eleição da Assembleia Constituinte. Em 1986, a gente teve uma eleição para o Congresso Nacional, foi o Congresso Constituinte. Ali começou, digamos assim, um processo que foi muito capitaneado, muito liderado de início pelo pessoal da Igreja Universal, que era uma igreja recente na época, né, do final dos anos 70, e a Universal começou a indicar candidatos, a trabalhar candidaturas dentro dos seus rebanhos. Isso deu certo do ponto de vista estratégico, né, pragmático, e as bancadas foram crescendo eleições a eleições. As bancadas foram tanto da Universal em particular, como de outras igrejas outros segmentos que, olhando a estratégia da Universal, viram que dava resultado, que podia ser feito dessa maneira, foi crescendo a bancada evangélica. A gente teve um momento de inflexão, foi por ocasião, não sei se você se lembra um escândalo chamado Máfia das Ambulâncias, sanguessugas, uma coisa assim. Ambulâncias é recente, sanguessugas, né? Que envolveu o Carlos Rodrigues, se não me engano, o Bispo Rodrigues. Então, tinha muitos, entre os deputados envolvidos naquele negócio, que eu nem sei se eles foram julgados, né? É preciso ter cautela, né? Não estamos dizendo que são culpados ou não, mas para a opinião pública ficou uma coisa meio feia, e havia muitos deputados evangélicos ali, né, envolvidos naquele negócio. Aí na eleição seguinte, as próprias igrejas, algumas delas ficaram um pouco constrangidas também, receosas, algumas receosas, com medo de apostar em algum candidato que depois colocasse ela em evidência, uma espécie de ficha suja, né, uma lista negra, e outras também, talvez mesmo que não tivesse esse pudor, mas também vendo que não teria muito resultado, aí teve uma inflexão, uma queda ali, acho que em 2006, se não me engano que foi isso, mas depois voltou a subir, né? Então é um fenômeno que, em resumo, começou basicamente antes da promulgação da última na eleição daquela legislatura que elaborou a Constituição. De 88. De 88. Quando a gente fala deputados evangélicos, nós estamos rotulando o deputado que é evangélico porque optou pela religião, ou ele é deputado evangélico que está a serviço da igreja? Como que você analisa isso? Como que você vê isso? Essa pergunta é muito interessante, porque foi uma inquietação que eu tive durante a elaboração do trabalho. E, como toda tese, você estuda o que os outros fizeram, estuda um montão e acrescenta um bocadinho, né? Então, essa história de bancadas evangélicas, bancadas isso e aquilo, inclusive é uma ideia um pouco superada. Alguns autores já dizem que não é verdade. Isso é uma coisa que talvez não dê para a gente discutir a fundo aqui, mas há quem diga que há quem diga que não há. Mas como é que você exatamente pode, digamos, incluir ou excluir um parlamentar dentro de uma bancada, digamos, evangélica? Qual é o critério? O fato de ele ser evangélico? Ou dele representar os interesses? Ele ser evangélico é uma coisa. O cara ser evangélico, ele pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser ateu, pode ser católico, pode ser o que for. Isso em si, pessoalmente, eu acho que não seria suficiente para caracterizar, incluir um sujeito numa bancada religiosa qualquer, né?
Ou ele é um cara orgânico de igreja, né, que fez a campanha dele em cima de igreja, né, como alguns estudiosos dizem, o carisma dele não é dele, é da igreja que basicamente que elegeu, que o elegeu, a estrutura, de tal maneira que se ele romper com a igreja, ele está morto, né, ele não tem. Então há uma variação muito grande. Então alguns levantamentos não são muito atentos a isso, me parece. Não dá nem para a gente ter muita certeza quando a gente pega um levantamento desse, a gente não conhece, né, as pessoas assim, na sua essência, na sua proximidade, a gente não conhece. Mas vamos imaginar aqui, dar um exemplo, por exemplo. Por exemplo, não é candidato, mas, por exemplo, o Edir Macedo, ele é um evangélico. Se ele fosse eleito deputado, ele seria um deputado evangélico ou um evangélico deputado? O Edir Macedo é o líder da Universal. A Universal se enquadraria muito perfeitamente bem num conceito de bancada religiosa, sim, nesse sentido, porque a Universal trabalha suas candidaturas, fecha com candidatos, negocia apoios, né? Por exemplo, o Lula, no início da caminhada dele, quando ele perdeu aquelas primeiras eleições, ele era uma espécie de satanás. Sim, sim. Né? Não sei se você se lembra disso. Ele era identificado como... Não só pela igreja, como também pelos outros da esquerda, como o Brizola, por exemplo. Mas aí dentro da esquerda, dentro da política, a gente pode imaginar que é o jogo político mesmo, né? E Brizola, apesar disso, apoiou o Lula no segundo turno em 89, vice dele, né? E depois foi vice. Tal. Em 89, quase que o Lula ganhou, em grande parte, graças ao apoio de Brizola, né? Porque eles ficaram muito pertinho no primeiro turno. Mas em termos de, voltando à sua pergunta, um candidato da Igreja Universal, acho que você pode, salvo algum fenômeno muito recente que a gente pode falar mais adiante, que tem até aqui em Campos um candidato, um vereador, também que a gente pode depois matizar isso, mas em geral a Universal é uma igreja que trabalha suas candidaturas dentro do seu ambiente, identifica, e os parlamentares que são eleitos, eles têm uma ligação com a igreja, sem dúvida. Agora, por exemplo, Benedita da Silva. Benedita da Silva é evangélica, não lembro nem qual ramo, exatamente se é presbiteriana, mas enfim, ela é evangélica, né? Mas nunca se apresentou na cena pública com a identidade evangélica. Ela nunca, que eu me lembre, buscou voto. Mas de repente porque ela tinha uma identidade também com as camadas sociais. A identidade dela era outra, mulher negra, favelada, não sei o quê, né? Toda uma essência. Da esquerda, do PT, não sei o quê, não era. A própria Marina Silva, né? Marina Silva é uma candidata evangélica, né? E vai dar, certamente, um trabalho grande para os candidatos aí mais fortes, a Dilma e o Aécio, né? Certamente vai dar muito trabalho. Também por isso, né? Marina não é, na minha opinião, uma candidata evangélica, ponto final. Ela transcende muito, né? Inclusive, talvez até tenha alguma dificuldade de arrebanhar uma parte do público evangélico, porque ela vai além disso. Mas não seria, na minha opinião, você botaria Marina Silva, bancada evangélica. Não daria para botar. Embora alguns estudiosos vejam lá a pertença religiosa do sujeito e bote lá, então bancada evangélica tem tantos... Então isso varia, na verdade, né? Respondendo a sua pergunta, varia muito dependendo do fato de se o parlamentar coloca o mandato dele, digamos, a serviço... À disposição ou não da igreja. À disposição da igreja, e isso é em função do tanto que a igreja apoiou ele ou não. Então eu queria te dar o exemplo, você já conhece, obviamente, essa questão do pastor Feliciano, que preside uma comissão de direitos humanos e foi muito contestado por uns e apoiado por outros com relação à intitulada o nome fantasia, a PEC dos homossexuais, que faria toda uma introdução dentro da área sociológica, que visasse aí uma possibilidade de arrependimento daquela pessoa que tem a opção sexual pela homossexualidade, que pudesse aí, em tese, voltar a ser heterossexual. Então houve uma discussão muito grande com relação a isso e ficou muito forte nesse momento essa questão da discussão com relação se está ele a serviço ou não da igreja, de uma linha religiosa a ser discutida. Mas o Gustavo vai responder essa pergunta após o nosso intervalo.